Agora deu. Coloca outro voz ali. Agora deu. Não liberou aqui, né? Pra mim tá travado. Volta lá na página inicial. Deixa as duas abertas, Eunice. E daí já deixa a tua onde tu vai entrar. Eu fiz. Agora sim. Liberou. Alguém botou, liberou. Essa é a tua. Tá desfocado, ir pra baixo. Só aumentar um pouquinho mais. Não sei se não vai ter que botar, ir um pouco mais para trás para poder pegar os integrantes da mesa e mais os slides. Não sei. Não, Vocês aí na hora que for falar, Aí levanta se só for, para aí fala, aí eu consigo focar lá. Show. Aham. Tipo, você vai falar primeiro o slide depois ou vai ser durante? Durante. Tá. Ele está meio inclinado. Entendeu? Tem um pé mais baixo que o outro. Tá vendo? Tanto faz. Eu posso. Eu ajustei. Aqui, ó. Aí. Olha ali, ó. A linha tá ali, tá reta agora. Tá ligado? Avisa uns 10 segundinhos antes só pra mim entrar ao vivo na live. Vocês aqui vão dizer quando tá pronto. Vai ser só 3? 4. Tá, eu já tô passado. E atual também. Testinho. Isso. Dá o que Marcelo? Não dá pra começar. Pode começar. Eu gostaria de dar um bom dia a todos, saudar os meus colegas de mesa aqui, Dr. Tiago Bonilha, Kleber Dornelles, Maria Eunice, e damos início agora à nossa primeira live
do Hospital Nossa Senhora Aparecida para informações referentes à situação do hospital frente a essa pandemia do coronavírus. Primeiramente, eu gostaria de ler uma mensagem do presidente da FUNBECA, que ele não está presente, ele coube a mim representá-lo, como também membro da diretoria. A mensagem dele é assim: expresso meu agradecimento ao diretor Célio, à diretora Eunice, diretor Kleber e ao diretor clínico, Dr. Tiago Bonilha, por estarem grandiosamente me representando, enquanto eu, sendo do grupo de risco, acompanharei de casa esta live. Saibam que meu trabalho não cessa, nem mesmo nesta hora. Todos esses anos à frente da presidência desse hospital, junto com o corpo clínico e funcionários, me enchem de orgulho por fazer parte dessa família. O meu empenho é diário por esta casa, por esta instituição. Enfrentaremos essa situação com dedicação e amor que colocamos todos esses anos, mobilizando a população, cobrando o poder público, procurando investimentos, recursos e parceria. Por fim, informo a nossa comunidade da importância de cada um fazer a sua parte, que essa pandemia podemos combater todos nós diariamente e que nós, do hospital, corpo clínico, funcionários, diretoria e grupo gestor, estaremos fazendo a nossa parte. Muito obrigado, José Almiro Chagas de Alicastro, presidente da FUNBECA. Também gostaria de agradecer a visita da live de todos os participantes, de todos os que estão agora nos assistindo. E antes de passar a palavra para os meus colegas aqui, eu gostaria de dizer algumas coisas em relação à situação jurídica, a posição jurídica da FUNBECA e também do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Uma coisa que precisamos levar muito em consideração é que esta é uma entidade privada, tá? Ela não é uma entidade pública, não é um hospital público, nós somos uma entidade privada com uma diretoria eleita para um mandato a cada 3 anos. Essa diretoria eleita, ela é sem remuneração alguma. Todos os diretores eleitos trabalham na diretoria de forma voluntária. Não existe remuneração até para que, pela legislação, possa ser utilizada a filantropia nesse caso. Não pode haver a remuneração para a diretoria eleita. Manifestando também que a atividade do hospital não é subvencionada com recursos públicos, tá? Ela é subvencionada pela atividade de venda de serviços médicos. Então, exatamente por nós sermos uma entidade privada, nós vendemos serviços para o poder público e para quem dela precisar, sejam convênios e particulares. E todos os recursos públicos que entram nessa instituição, via emendas parlamentares, via portarias de Ministério da Saúde ou Secretaria da Saúde, são com prestações de contas muito bem estruturadas. Qualquer recurso público que entra aqui precisa ser demonstrado exatamente aonde ele foi utilizado, tá? Para isso, para que esse hospital possa, digamos assim, ter um respaldo jurídico, um respaldo a nível público, todas as nossas contas e também os processos são auditados por uma auditoria externa independente. Essa auditoria não tem qualquer relação com a diretoria ou com qualquer parte de gestão. Ela é uma auditoria independente, justamente para fazer todos essas análises de processos e de contas, tá? Todas as nossas contas, todos os nossos processos, todos os nossos serviços são prestados contas para o Ministério Público das Fundações. Tudo o que acontece aqui dentro do hospital é prestado contas para alguém. Alguém faz a auditoria ou a liberação destas contas e desses processos.
No caso, por sermos uma entidade privada, manifesto mais uma vez, quem controla tudo isso é o Ministério Público das Fundações. No caso, se fosse uma entidade pública, seria o Tribunal de Contas, né, Cléber? O Tribunal de Contas. No nosso caso, é o Ministério Público das Fundações. Também, os recursos públicos, quando vêm para o hospital pela nossa prestação de serviço aos entes públicos, nós prestamos contas para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Tá? Todos os nossos relatórios de atividades são subvencionadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo controle interno da Prefeitura. Então, nada daqui do hospital é feito sem que seja prestado conta para quem deve ser prestado contas. Tá? O nosso evento hoje aqui, como foi combinado com o pessoal da imprensa aqui, por falar nisso, eu gostaria de agradecer, esqueci de agradecer no início o pessoal, a integrante do Clique Camaquã, do Bloco do Juarez, da Acústica, da Rádio Camaquense, tá? Será feito com a participação deles, onde nós abrimos para até 2 perguntas, depois da nossa explanação, até 2 perguntas, até para que isso não seja muito extenso e para que não haja um debate muito fora do tema. Então, eu gostaria primeiramente de passar para o nosso diretor clínico, Dr. Tiago, diretor técnico também, né? Diretor técnico, diretor clínico, diretor médico, é o nosso sabe-tudo na área da assistência, né? Então, Dr. Tiago, por favor, faça as suas considerações. Bom dia a todos. Então, assim, o tema é bem complexo, né? Essa situação de enfrentamento com essa pandemia é uma coisa nova, uma coisa que está atingindo todos, num nível maior, num nível menor. Então, eu quero falar aqui um pouquinho da nossa estratégia de enfrentamento, do que a gente vem fazendo, do que a gente já fez, do que a gente vem fazendo e do que a gente planeja fazer conforme isso for avançando. Então, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui pequena de apoio e a gente vai conversando. Tem que passar isso. Então, assim, então, para fazer um review rapidinho assim, do problema que a gente vem enfrentando, do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de uma pandemia, né? Então, uma doença que está atingindo o mundo inteiro, né? Isso cria a particularidade de ser um problema global e, por mais que a gente veja que em outros lugares a doença está em tempo diferente, isso acarreta em situações positivas, ou seja, principalmente na parte de pesquisa, de estudo, tudo está andando muito rápido, né? Mas também faz com que a gente acabe competindo por material, por insumo, por equipamento, porque o mundo todo está procurando esse tipo de insumo. Outra complicação que a gente tem é que, em função do impacto socioeconômico indeterminado que essa pandemia tem na população, por ela ser uma doença nova, com espectro de acometimento muito variável, e pelo pouco conhecimento científico que se tem da doença, a gente acaba tendo medo. Pela primeira vez a gente está lidando com uma doença que tem um comportamento, na maior parte dos casos, benignos. 90% da população desenvolve formas brandas, desenvolve sintomas leves ou mesmo quadro assintomático, e 10% tende a complicar, 5% pode precisar de evoluir com insuficiência respiratória aguda e precisar de UTI, né? Então, assim, em números, não é um número que assusta, 5% não é uma letalidade, um grau de complicação muito grande, mas se a gente transformar isso aí um alto índice de adoecimento, a gente tem uma situação que rapidamente leva ao
ao colapso das estruturas de saúde. Então, essas particularidades da doença ser nova acabam criando medo na população. A gente também está vendo que a gente está tendo muita confusão, tá? Em função assim, de viés político, de viés de classe, de viés pessoal, em função dessa polarização que a gente vive. Os interesses, as prioridades na hora de enfrentar a doença são diferentes. Tá? Isso aí acaba causando confusão em que linha de ação a gente vai tomar, o que o paciente tem que fazer, o que o indivíduo tem que fazer naquele momento. O pessoal acaba ficando confuso e não sabe bem o que fazer. A gente também tem cenários diferentes, onde a doença já tem mais tempo de evolução, né? Isso aí acaba atrapalhando também a organização. A gente fica o tempo todo, lá na Itália foi assim, na Alemanha está sendo assim, os Estados Unidos está tendo um cenário muito ruim. Então isso aí acaba também criando um pouco de confusão. A dificuldade de comunicação, isso aí é uma particularidade. Vocês que são da imprensa mesmo, ver como tem sido difícil às vezes a gente unificar discurso, a gente dar uma linha de atuação única, porque a gente está toda hora tendo que apagar incêndio, está tendo que lidar com fake news ou com desinformação. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de unificar discurso e de falar a mesma coisa. A gente tem também uma preocupação muito grande, um receio muito grande com a desassistência, né? Acontece que as estruturas de saúde do Brasil, né, o SUS é um sistema público de saúde que teoricamente é muito bom, né, que teoricamente garante o acesso a todos, a assistência integral o tempo todo, e que na prática a gente sabe que já vem numa situação precária e que acabou sendo acometido por essa pandemia exatamente nesse cenário. E também outro fator que pode levar a essa desassistência seria o autoadoecimento de profissionais de saúde, ou seja, em torno de 20% nos piores cenários, 10% nos melhores cenários dos profissionais que estão trabalhando acabam adoecendo. Então, isso acarreta num maior desafio para quem está elaborando os planos de gerenciamento. Então, assim, rapidinho, o panorama atual que a gente tem, né? Esse panorama vai mudando, né? Mas, assim, até ontem, de noite, até hoje, de manhã, a gente tem mais ou menos essa situação. A nível internacional, um panorama muito variável, né? A gente tem países que já estão saindo do pico de adoecimento, que já estão retomando as atividades normais, e tem países que estão no olho do furacão, né? A nível nacional, a gente nota que ainda está em crescimento, né? Crescimento do número de casos, crescimento do número de óbitos, crescimento total da doença. A nível estadual, a gente está num padrão comportável, ou seja, as estruturas de saúde estão conseguindo comportar a quantidade de pacientes, né? A gente ainda não está tendo dificuldade de atender quem chega doente. E aqui, a nível regional, que é a nossa realidade, a gente é um hospital regional, a gente está num nível muito confortável. Tá? A gente não tem evidência da circulação do vírus na comunidade, né? A gente não tem tido casos locais, né? A gente não tem nenhum caso local. O único caso que a gente teve até hoje confirmado foi do paciente de Cerro Grande, que foi referenciado para cá, que teve em atendimento aqui no Hospital de Camaquã e depois foi removido para Porto Alegre, né? Então a gente não tem caso local, tá? A gente está tendo uma boa adesão da população, uma colaboração da população, o isolamento está sendo efetivo, a gente está tendo condição de trabalhar com o isolamento de todos os casos suspeitos, e a gente tem um pouco adoecimento em geral, tá? Então esse pouco adoecimento conseguiu proporcionar que a gente do Serviço de Saúde elaborasse estratégias, né, que é o que eu vou falar agora do plano de enfrentamento. Então, o que é o plano de enfrentamento? Tá? Só é a estratégia que a gente está usando para lidar com a doença. Tá? Basicamente, a gente tem como base para elaborar esse plano de enfrentamento os protocolos que o Ministério da Saúde, que a Secretaria Estadual de Saúde
nos fornecem, mas a gente está indo atrás também de consultoria, está pesquisando muito, em função dessa doença ser uma coisa que está atingindo o mundo todo, a informação está muito presente, então está sendo muito compartilhado, tem muita gente estudando, muita gente passando, a gente tem uma rede de informação muito fácil hoje. Isso às vezes também pode confundir, mas na maioria das vezes tem ajudado. Então a gente divide esse plano em 3 níveis: o nível verde, o nível amarelo e o nível vermelho, tá? E divide em 2 ambientes de atuação: o ambulatorial, que é o atendimento feito fora do hospital, tá? Contempla a UPA e as unidades básicas de saúde, consultórios médicos, enfim, né? E o plano a nível hospitalar. Tá? Esse plano hospitalar, o nosso plano de enfrentamento a nível hospitalar, ele no meio da organização, ele teve um upgrade bom aí, que foi a possibilidade do surgimento da UTI, né? Isso muda todo o nosso plano, porque no nosso plano a gente criou um gabinete de crise, onde a gente avalia frequentemente, né, conforme a demanda, às vezes mais do que uma vez por dia, esses itens que estão na tela ali, né, que é a nossa demanda, ou seja, o que estão nos pedindo, o que está sendo solicitado para o hospital em termos de atendimento, quantos pacientes estão precisando vir, o que esses pacientes precisam, né? Então a nossa demanda, o nosso desempenho, ou seja, o que a gente está entregando, o que a gente está conseguindo atender do que está nos pedindo, né? O nosso espaço, onde é que a gente está conseguindo atender esses pacientes, a gente está tendo espaço para atender esses pacientes, a nossa equipe, ou seja, os profissionais que estão envolvidos no atendimento desses pacientes, se a gente está tendo, se eles estão bem preparados, se eles estão sabendo lidar com a situação, o nosso equipamento, ou seja, se a gente está tendo condição técnica de atender esses pacientes. E eu acrescentei mais um E aqui no DDE, que seria os EPIs. A gente tem vendo que, principalmente em lugares onde o adoecimento já está mais estabelecido, onde tem um tempo maior de circulação do vírus, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né, que é aquele material que o profissional de saúde usa para evitar de adoecer, né, que é máscara, gorro, capote, propé, luva, enfim, acabam em algum momento no cenário amarelo, vermelho, podendo faltar. Então, assim, a nível verde, né? O nível verde, para a gente ter uma ideia, é o que a gente está passando hoje, tá? Então, a gente tem, assim, um número de casos, ou no nosso caso, de suspeitos, que é facilmente absorvido pelas estruturas de saúde que a gente já tem, tá? A gente tem tempo para fazer adaptações, a gente tem tempo para mudar protocolo, a gente tem tempo para trabalhar, porque, assim, a demanda está muito baixa. A nossa demanda e o nosso desempenho estão equilibrados. A gente consegue atender tudo que chega, tá? Quando a gente não consegue resolver aqui, a gente tem conseguido transferir. Então, assim, a gente está numa, digamos, lua de mel com a doença, né? Então, o que a gente já fez até agora, tá? A gente conseguiu estabelecer um fluxo de atendimento que separa os casos Covid dos não Covid, tá? O hospital todo tirou o pé, o hospital todo teve que diminuir os atendimentos seletivos, aliás, suspender os atendimentos seletivos, manter a nível hospitalar só realmente quem precisa estar no hospital, a gente diminui a circulação de pessoas, né, para tentar justamente fazer isso, separar os casos Covid dos não Covid. Tá? A gente conseguiu definir e está aplicando um protocolo de acesso direto para os pacientes suspeitos que são encaminhados dos municípios de origem, Autoridade Básica de Saúde ou da UPA. A gente quer proporcionar que os pacientes que já foram atendidos no serviço de saúde e têm indicação de internação hospitalar, sejam admitidos diretamente na unidade de internação, sem ter que passar pelo pronto-socorro, sem passar na recepção, sem dificultar, sem fazer com que esse paciente fique circulando, o acompanhante fique circulando e aumentando a chance de propagação da doença. A gente criou uma unidade de triagem respiratória, que é aquele anexo no pronto-socorro ali. Ali a gente tem uma sala de espera separada, a gente tem uma recepção separada, a gente tem uma unidade de triagem separada, tem um consultório médico separado, tem uma sala de medicação separada e ela consegue atender a maioria dos casos respiratórios. A maioria não, ela é usada para prestar o primeiro atendimento dos casos respiratórios. E dali a pessoa pode ter o destino de internar, de ser liberada para casa, ou de ser excluído, a suspeita de Covid e acabar sendo atendido em outras áreas do hospital. A gente reforçou a escala médica na internação, a gente passou a ter um médico hospitalista 24 horas no andar, para que esses pacientes justamente
tem um atendimento independente do médico do pronto-socorro. Aqui vem a nossa pedra no sapato, que é a implementação do UTI. Tá? Ao meu ver, essa implementação está atrasada, porque a gente ainda não tem uma definição clara por parte do Estado de chegada de recursos. Né? A gente, em termos de área física, já praticamente fez tudo o que tem para fazer antes de chegar material. O que a gente fizer daqui para frente, sem ter material aqui dentro, a gente pode estar fazendo uma adaptação, uma obra errada. Então, assim, a gente precisa dessa definição de chegada de material, de financiamento, de como é que vai funcionar a estruturação dessa UTI, porque ela é muito importante, né? Eu vou falar no próximo slide ali, mas assim, se a gente, o nosso nível amarelo sem UTI ele não é executável, a gente não vai conseguir atender os casos se a gente não tiver UTI aqui. E que eu acho também está um pouco atrasado em função também dessa indefinição do Estado, não é uma crítica, mas é que a gente entende que está tudo muito acelerado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente precisaria de uma melhor definição para a gente poder trabalhar com contratação, treinamento, né? A gente tem que parar e pensar que uma UTI não é uma sala cheia de material com uma plaquinha pendurada na porta, né? Quem trabalha em UTI tem que ter um treinamento, uma habilitação, um atendimento todo diferenciado, né? A gente ainda não tem, a gente não está falando em ampliação de uma unidade, a gente está falando em criação de uma unidade. Então a gente precisa de tempo para estruturar, treinar e poder ter um desempenho bom nessa unidade. Então, o próximo nível do nosso plano de condicionamento seria o nível amarelo, que é o que eu espero, sinceramente, que a gente chegue no máximo até aqui. Tá? Ele é o extremo, né? Quando a gente tem uma demanda grande, maciça, mas a gente tem um desempenho bom, ou seja, a gente consegue atender totalmente a demanda e a gente ainda não tem quebra de equipe, quebra de equipamento, quebra de EPI, nada que nos impossibilite de atender a população que está chegando. Então, assim, o que a gente prevê, né, para esse cenário? A gente prevê uma elevação brusca no número de casos, ou seja, o que todo mundo fala, que de uma hora para outra, a gente de 0 casos, a gente passa para 2, para 8, para 16, para 40, né? Isso é o que tem acontecido nos outros lugares. A gente vai ter um alto consumo de material e insumo, né? Então é uma hora que estoque de material, estoque de insumo, estoque de EPI passa a ser importante, né? Porque cada paciente que a gente atende, a gente troca toda a paramentação, a gente troca luva, a gente troca gorro, a gente troca avental, a gente troca... Então, assim, é um consumo muito grande, né? Está previsto também um alto nível de estresse das equipes, ou seja, a gente vai estar realmente atendendo gente doente continuamente, né? A gente vai ter paciente que vai evoluir mal, a gente vai ter paciente que vai acabar precisando de ventilação mecânica. Então, aí eu acho que a gente vai ter o real impacto da doença na região. Eu acho que aqui é onde a gente vai chegar, se Deus quiser, no nível máximo. Olha, se Deus quiser, que a gente não sai do verde. Né? Quais vão ser as nossas necessidades para enfrentar esse próximo nível? Uma UTI implementada e funcionante. Na ausência dessa UTI, a gente já passa para o nível vermelho direto. Ou seja, se a gente não tiver uma UTI de retaguarda aqui, a gente não vai conseguir atender a demanda da região. Tá? A gente vai precisar reforçar a equipe de atendimento, na urgência, na internação, a equipe de enfermagem, toda a equipe assistencial, porque a gente já vai ter algum grau de afastamento por doença, né? A gente não está falando aqui do afastamento que já foi feito, depois a Alice vai provavelmente explicar melhor, o Kleber, a gente já teve uma grande quantidade de funcionários afastados, né? A gente vai precisar criar estratégias para alta rotatividade de leitos, né? Uma particularidade que essa doença tem, que é fazer internação prolongada. Então, a média de permanência dos pacientes, por exemplo, em UTI é de 21 dias. Então, assim, a gente vai ter 10 leitos de UTI, o paciente que entrar hoje vai ter alta dia 7 de maio. Então, assim, ele trancou aquele leito não gira. Então, a gente vai ter que ter uma estratégia daquele paciente melhorou um pouco, ele sai da UTI para outro que está pior, entra para a UTI. Então, isso é uma coisa muito dinâmica, né? A gente vai ter que pensar em otimização de espaço para ampliar o número de leitos, com certeza, né? E a gente vai ter que continuar capacitando e treinando a equipe, porque a gente prevê esse nível intenso de estresse para a equipe, e a gente vai ter que trabalhar estratégias, inclusive, de relaxamento, de descanso, de repouso, de valorização do profissional, porque eu acho que vai ser o pico de trabalho para nós.
E aqui é o que a gente não quer, né? Que é o cenário vermelho, que é o que o mundo todo está fugindo, né? Que é o que aconteceu na Itália, que é um colapso do sistema, ou seja, quando a capacidade estabelecida das estruturas de saúde da região não consegue atender a demanda, né? Quando o meu desempenho, a minha demanda estão desencaixados, ou seja, está vindo muita gente e eu não estou conseguindo atender toda essa gente. A gente não quer que isso aconteça, né? Por isso que a importância do isolamento, por isso a importância dessa lockdown, dessa freada que a gente deu, que é para a gente tentar estruturar melhor aumentar a nossa capacidade de atendimento para evitar esse colapso aí. Então, o que está previsto? Um elevado número de pacientes graves. Os pacientes graves são os pacientes que complicam, são os pacientes que ocupam o leito por muito tempo, são os pacientes que precisam de UTI, são os pacientes que evoluem para óbito, então são os pacientes que exigem uma atenção muito grande da equipe, né? A gente vai ter um alto índice de permanência na ocupação dos leitos. Então é aquilo que eu falei, o paciente vai para o UTI, daí vai para a enfermaria, da enfermaria a gente não consegue dar alta, o paciente que acaba tancando o leito. A gente prevê, infelizmente, falta de insumo, EPI e material. Isso aí, às vezes, isso não é uma questão unicamente financeira ou de competência, né? Como eu disse, o mundo todo está competindo por material, o mundo todo está disputando EPI, o mundo todo está comprando tudo ao mesmo tempo. Então, é um cenário preocupante. A gente prevê também insuficiência de profissionais justamente por essa quebra nas equipes, por mais que a gente reponha, é previsto que falte mão de obra no mercado, né? A gente prevê também dificuldade de acesso da população ao serviço de saúde. Então, hospital lotado, UPA lotada, posto de saúde lotado, esse cenário é justamente o que a gente não quer. Tá? Quais seriam as necessidades, o que a gente pode fazer dentro de uma situação dessa, né? A gente tem que trabalhar com a transformação da UPA numa unidade de internação, isso é uma coisa que tem que ser conversada, aliás já está mais ou menos conversada. A gente pode usar a sala de recuperação cirúrgica, teria que trancar a cirurgia, mover o bloco cirúrgico e usar a sala de recuperação como uma UTI improvisada ou uma sala para atendimento dos pacientes graves. A gente vai ter que trabalhar com restrição máxima de atendimento, ou seja, o hospital vai ter que ser referenciado único exclusivamente para casos gravíssimos. Tá? A gente tem que considerar usar os hospitais de pequeno porte da região, o Hospital do Feliciano, TAPS, como um hospital de apoio para onde a gente possa referenciar os pacientes não Covid. Ou seja, o paciente está internado no hospital porque ele tem uma osteomielite, tem um quadro que ele só precisa fazer antibiótico na veia, ele está bem, mas não pode ter alta, ele vai ter que acabar sendo referenciado para outro hospital para a gente dar a vaga dele para um paciente Covid. A gente vai ter que trabalhar forte com garantia de segurança dos profissionais da instituição, ou seja, a gente tem que proteger o hospital, tem que proteger as estruturas de saúde que vão estar abertas, porque a partir do momento que a população encontra fica mais difícil de ser manejada, né? E isso aqui é o que todo mundo se apavora, se assusta, que seria trabalhar com priorização de casos com maior chance de sobrevida. Ou seja, a gente escolher definir quem a gente vai levar para o respirador, quem a gente vai levar para o UTI, baseado na maior chance que essa pessoa tem de sobreviver. Então, assim, esse nível vermelho, o colapso do sistema, não vem se repetindo. Não é uma coisa assim, não é um cenário que a gente tem visto, mas, assim, ele faz parte do planejamento num nível, vamos supor assim, utópico, mas, assim, ele tem que constar, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar forte, assim, para evoluir desse cenário verde para o cenário amarelo, e aí a gente vai ter esse ponto crítico que é a criação e implementação dessa unidade de tratamento intensivo. Tá? Acho que é isso aí só. Essa premissa. Bom dia a todos. Antes de iniciar propriamente explicando a parte financeira do hospital, antes do processo do Covid e como que se encontra agora. O Hospital Nossa Senhora Aparecida tem uma missão muito específica. Essa missão é atender, cuidar e promover a saúde do nosso paciente de forma humanizada, contribuindo para a qualidade de vida da comunidade e região. Não é nesse momento que o hospital vai se afastar de maneira alguma dessa missão. E aqui, na figura do médico Thiago Bonilha, nosso fiel guerreiro em todas as pontas,
eu quero fazer um agradecimento a todo o corpo clínico do hospital, a todos os funcionários do hospital, a todos que estão na linha de frente desse combate, dia a dia, que nos faz cada vez mais ter orgulho de estar à frente dessa equipe. Antes do processo Covid, fazendo uma média relativa ao ano de 2019, que nós estamos prestes a fazer a nossa prestação de conta com as mantenedoras, tivemos que postergar pelo fato do Covid, a gente não pôde fazer a reunião anual, a assembleia, né, que deve estar sendo feita nos próximos meses, se Deus quiser. Nós vamos passar para vocês um esboço da média do que o hospital teve efetivamente de entradas de recursos, recebimentos e pagamentos, e aquilo que o hospital deixou de recolher durante o ano de 2019. A nossa média mensal de recebimentos ficou em 2.754.000. Tem pessoas aí fora distorcendo, dizendo valores diferentes disso. Essa é a realidade. E isso é o que está nos nossos balanços, e isso é o que está sendo prestado conta para todas essas entidades que o diretor Célio acabou de comentar. Está sendo auditado. Esses 2.754.000, ele se divide da seguinte maneira: 52% desses recursos, 52% desses recursos médios, são relativos a incentivos estaduais. É o Estado do Rio Grande do Sul que coloca esse recurso dentro da instituição para a gente fazer o nosso serviço de referência, urgência e emergência para 9 municípios. Isso dá uma média de 1.487.000 por mês que o Estado do Rio Grande do Sul coloca. Desse restante de recebimentos, 27% é relativo ao MAC, que é a média e alta complexidade. Esse recurso, em média R$ 752.000 mês, é efetivamente o SUS. É aquele paciente que é internado, é aquele paciente que faz alguns exames, que estão internados dentro da instituição. Isso é SUS. Se nós não tivéssemos o complemento do Estado, a receita do hospital seria essa. Fora isso, a gente tem outras receitas, e aqui é o que vai um projeto que a gente iniciou lá no final de 2018, que agora com o evento do Covid a gente deu uma segurada, que é aumentar nossas receitas em convênios em particulares. Se vocês analisarem pelo gráfico, hoje 10% da nossa receita é em convênios em particulares. Nós precisamos urgentemente trabalhar num futuro próximo, se Deus quiser, para que isso retome e que a gente consiga trazer uma sustentabilidade para o hospital. Bom, durante o mês nós tivemos em média a despesa ou pagamentos em torno de 2.812.000. Então aqui vocês isso aqui é efetivo, tá? Isso aqui é financeiro. Isso aqui não é provisão. Isso aqui é dinheiro que entrou no hospital e que se pagou. Então aqui já deu para se ver que em algum momento a gente está tomando recursos financeiros, né, em bancos para poder honrar os compromissos do mês. Isso está concentrado em 40% dessa nossa despesa, ela é relacionada a honorários de prestadores de serviços, tá? Todos os prestadores de serviços estão incluídos aqui. 34% desse recurso está na nossa folha de pagamento. E alguns outros pagamentos com relação à parte de CE, Corsan e fornecedores. Se vocês analisarem ali, hoje está em torno de 25%. Esses fornecedores estão incluindo toda a parte de insumos e também prestadores de serviços que são terceirizados. Deixamos de recolher, em média, mês, e isso termina aumentando o nosso passivo, que é a nossa dívida hoje, principalmente previdenciária e com fundo de garantia. Nós deixamos de recolher tributos e fundo de garantia na ordem de 314.000 mês. Então, a gente está falando aqui, no final de 2019, um déficit mensal em torno de R$400.000. E essa é a situação atual do hospital e o porquê que a gente vem enfrentando essa grande dificuldade de conseguir honrar os nossos compromissos em dia. Hoje,
Nós estamos em termos de pendência dentro da instituição, estamos devendo ainda férias dos colaboradores relativo ao mês de abril, estamos devendo aqui prestadores, nós dividimos em duas maneiras, em dois módulos, a parcela 3 de 6, porque nós parcelamos os honorários médicos de novembro e dezembro do ano passado, em 6 parcelas, vamos pagar a terceira parcela agora, ainda está em aberto, e também a gente está devendo honorários relativos a janeiro. Como é que funciona o pagamento de todos os nossos serviços de prestadores no hospital? A produção do mês é paga sempre no 15º dia útil do segundo mês subsequente. Então, janeiro, nós deveríamos ter pago no dia 15 de março. Fevereiro está vencendo hoje. Também nós temos uma dívida hoje com a Corsã e CE considerável. Fornecedores de insumos que são fora do município, hoje nós estamos devendo 600 mil, em média. Todos eles administrados, depois a Eunice vai passar uma posição para vocês, com algumas dificuldades de comprar alguns insumos nesse momento, que a Eunice também vai comentar sobre isso. E fornecedores de Camaquã, hoje nós estamos abertos em torno de 100 mil reais. Essa é a realidade, esses são os números reais da instituição, tanto em termos de receita, quanto em termos de despesa. É assim que funciona e é isso que nós estamos hoje demonstrando para que toda a comunidade entenda exatamente o que está acontecendo. Antes de passar para o Eunice, eu gostaria de deixar uma mensagem interessante que eu recebi de um amigo, de um irmão, e eu gostaria de passar para vocês. Vivemos um momento muito delicado, em que o mundo passará por uma grande transformação. Não é hora de divisão, separação ou discórdia, mas de união, serenidade e, acima de tudo, inteligência. Nem sempre o melhor remédio é aquele que gostamos. Por vezes, ele é o mais amargo. Vamos respirar, concentrar e rogar ao Criador que nos conceda força, serenidade e sabedoria. Bom dia a todos. A minha fala vai ser um tanto breve, né? Muito já foi esclarecido com relação à situação do hospital, com relação à situação de crise que o mundo vive hoje, referente a uma pandemia global, que traz um desafio gigante para quem está na frente do serviço de saúde. E o nosso maior desafio hoje é trabalhar com foco em chegar no limite amarelo, digamos assim, né, Thiago? Não ultrapassar essa margem, ter condição de atender a demanda da nossa população, afinal é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós temos que sair de casa. A crise que nós estamos vivendo, ela traz muitas inseguranças, ela traz muitas incertezas, a gente não tem muita garantia e não sabe o que vai vir pela frente. Isso causa um estresse muito grande, tanto na insegurança do próprio abastecimento do serviço de saúde. Eu não estou falando somente do nosso hospital, estou falando isso. Nós temos uma comunicação muito grande com outros hospitais e a realidade não é diferente, tá, pessoal? Então, assim, a situação de crise que o serviço de saúde enfrenta, ela está nos trazendo, sim, uma preocupação muito grande, justamente para fazer o que é a finalidade do nosso hospital, né, do serviço de saúde, de atender a necessidade do adoecimento da nossa população. Nós estamos vivendo, sim, por consequência da crise, dificuldade de abastecimento, né, faltam insumos, já é uma realidade, já faltam muitos insumos. Nós temos uma dificuldade somada com relação aos valores hoje praticados por muitos prestadores, muitos fornecedores. São valores que realmente
e condições, muitas vezes o valor não é tão difícil, mas não mudou tanto, mas a condição de pagamento mudou. Essa condição de pagamento nos limita ao resultado hoje que nós temos financeiro, que já é um cenário bem limitado, extremamente limitado. Hoje a gente já vive uma realidade de escolher o que é que a gente vai comprar, o que a gente vai pagar. Numa situação de emergência, ele só potencializa nesse cenário. Nós estamos trabalhando com 35 funcionários afastados, esse é o número, Thiago, hoje, de grupo de risco. Então, do nosso contingente de profissionais, hoje nós temos 35 funcionários afastados que são grupo de risco, eles precisam estar afastados pela idade, o que está sendo preconizado pelo próprio Ministério da Saúde, que nós temos que respeitar. Gestantes, pessoas com doenças prévias, tem pessoas adoecendo. Nós já temos hoje, embora acredito que até um pouco mais tranquilo, né, Thiago, do que no primeiro momento, mas muitos de nós adoeceram. O pânico causa doença, muitas pessoas precisaram sair, né, para voltar a si e retornar ao serviço de saúde. O estresse é muito alto quem está em serviço de saúde. O medo do que tu vai levar para casa, né, o medo do que tu vai carregar, o medo se eu volto para casa. Então ele é real. Nós temos, por conta, né, independente até da implantação da UTI, que nós não discutimos, nós precisamos ter UTI para atender os nossos pacientes, a nossa região. Para atender hoje imediatamente essas demandas da instituição, nós já contratamos somente para a reposição do grupo de risco mais 30 profissionais, dos 35 que saíram. Então, assim, hoje nós já estamos em processo de contratação, porque já está atrasado, né, Thiago? Já está atrasada a efetivação dos funcionários trabalhando para trabalhar na UTI. Porém, né, pessoal, publicado, e essa publicação essa entrevista, essa matéria, na verdade, publicada no Estado de São Paulo, pelo presidente da Confederação das Santas Casas, ele traz justamente essa angústia que nós estamos vivendo. O socorro prometido às Santas Casas, ele ainda não chegou. A gente não viu ele acontecer ainda, tá? A gente vai compartilhar com vocês o que, de fato, para enfrentar todo o cenário de pandemia, o que realmente foi efetivado para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente está trabalhando com classificação e triagem de pessoas que entram dentro do hospital para limitar ao máximo a exposição de mais pessoas doentes circulando dentro da instituição que não tem necessidade. Então, a população vai começar a ver isso. A gente já não tem visita e a gente vai começar a monitorar os acompanhantes das gestantes, os acompanhantes dos pacientes que não estão por isolamento. E isso é importante que a comunidade entenda, né? A gente não está fazendo só por... É importante que a gente limite a nossa exposição, a exposição dos pacientes que já estão adoecidos por algum motivo. Nós precisamos, então, estabelecer todo o processo de assistência e todo um processo de garantia, de treinamento intensivo, maciço, para as equipes que estão sendo contratadas agora. Para UTI, o Thiago comentou, UTI não é botar uma placa e ter equipamento. UTI ele demanda extremamente do capital humano com relação à assistência. Nós não estamos ampliando, o nosso desafio é maior ainda. Nós não temos dúvida da capacidade do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã de fazer um excelente trabalho de UTI. Nós temos apoiadores, nós temos profissionais extremamente qualificados que estão voltando a nos dar esse suporte para que a gente aprenda no meio de uma pandemia ser UTI. Mas, de fato, pessoal, todos os dias são publicadas muitas portarias, muitas resoluções. A mídia tem feito o papel dela de divulgar. Nós acompanhamos hoje, o nosso desafio é conseguir ler todas as portarias que são publicadas diariamente,
para acompanhar e ver o que é que a gente tem que fazer todo dia. Porque todo recurso que chega para uma instituição de saúde, ele vem através de alguma portaria. Então a gente tem que saber exatamente a hora de agir e nós estamos esperando esses momentos acontecerem. Temos demandas bem emergentes, né, da instituição com relação à angústia da data que os equipamentos vão estar chegando, ver o que é que de fato está chegando para a gente complementar e dar o start, não é, Thiago? Então a gente tem que estar com a equipe pronta, o material pronto, os insumos prontos. Estamos monitorando diariamente o nosso volume de atendimento, né, de pacientes internados, de pacientes suspeitos, pacientes não suspeitos. O Estado está fazendo esse monitoramento sobre o Hospital de Camaquã já. Mas, na realidade, a gente tem uma dificuldade mínima, né, hoje atendida com relação à capacidade de abastecer o hospital. Os profissionais que a gente está contratando, nós temos obrigação com esses profissionais. Seja os médicos, que nós já aumentamos a capacidade de atendimento, já temos médico trabalhando na unidade 24 horas, já temos mais 30 funcionários em folha e vamos precisar colocar no mínimo mais uns 40 funcionários, a gente não estima um número menor que esse. Ainda desconsiderando a retaguarda, porque um percentual desse profissional vai adoecer. Isso é esperado, a gente tem que ter maturidade para lidar com isso hoje. Então, preparar todo esse cenário sem recurso e sem recurso real, de recurso chegando no caixa do hospital para manter esses custos, é mais angustiante ainda. Só potencializa todo o a nossa crise, né, para atender uma crise epidemiológica. Tá? Então, esse é um cenário. Essa publicação a gente vai compartilhar, a gente vai republicar ela. E aqui, pessoal, nós trazemos para comentar, a gente ouve também, a gente entende a comunidade muito envolvida com relação ao hospital, a gente ouve muitas críticas, a gente ouve muitos desabafos, mas a gente precisa compartilhar com vocês que, de fato, até hoje, a data de hoje, chegou para o hospital atender a pandemia. Tá? Essa é a nossa realidade. Tudo que nós estamos fazendo no plano que o Thiago estruturou como diretor técnico, na estruturação assistencial que o hospital tem que dar a retaguarda para que aquele plano funcione. E nós temos ali, hoje, através da promoção da Panvel, que já é um parceiro de longa data da instituição, em decorrência do Covid, do coronavírus, fez uma transferência para o hospital de R$5.000. Uma promoção da Liga Jovem de Camaquã, que fez uma ação específica também para que o hospital consiga comprar colchões piramidais para atender pacientes internados, que foi depositado na data de ontem na conta do hospital, R$3.080. E nós recebemos álcool gel, né, 70 litros, em 70%, entre líquido e gel, nós recebemos em torno de 100 litros, o total. Falando que hoje a média normal do hospital, independente antes do coronavírus, o consumo já é de 400 litros mês, então ajuda, com certeza ajuda. Recebemos aventais descartáveis, alguns confeccionados por costureiras da nossa sociedade, algumas doações. Recebemos máscaras da mesma forma, nós da área administrativa usamos máscaras de tecido, não estamos usando o EPI da equipe que está na linha de frente. Isso é bem importante, a gente reservar esse material para a equipe que tem que estar muito mais protegida, porque está muito mais exposta. Protetores, e recebemos do suprimento do Estado aquela relação de materiais ali, né, que são máscaras, avental, luvas, óculos, sapatilhas e toucas. Ou seja, até hoje, a gente acha importante porque a gente ouve muito comentário dizendo que os hospitais estão recebendo muito recurso agora por conta do coronavírus. Bom, ainda não chegou. Esse socorro para os hospitais, para o nosso hospital, e eu tenho certeza que para os demais hospitais é uma realidade, ainda não chegou.
Nós não vamos desistir, nós vamos continuar trabalhando. Todos os investimentos que o hospital está fazendo, ele não pensa, nós não temos a opção de desistir, né? Nós já pensamos muito sobre isso, não temos a opção de desistir. O adoecimento vai chegar, nós vamos ter que enfrentar essa crise com aporte financeiro ou sem aporte financeiro. Só que hoje a nossa situação nos traz muita preocupação, né? Muita preocupação com relação a tudo que a gente está fazendo, esses investimentos que o Thiago colocou, a gente ainda não sabe como que a gente vai pagar. E nós não estamos nem inventando isso para o parceiro, para o fornecedor que está instalando o material ali, né, Thiago? A gente diz ele, olha, tu faz, mas sabe, né? Tu sabe, as pessoas estão sabendo, olha, eu não sei quando que eu vou conseguir te pagar. Essa é a realidade que a gente está vivendo e a gente acha importante compartilhar com a comunidade, né? Muita mídia, muita informação é feita e a gente achou importante trazer a fala oficial do hospital, daquilo que é verdade, daquilo que realmente entrou. O hospital não recebe uma doação que não seja registrada, né? Toda doação de máscara, touca, qualquer produto, ele entra no estoque do hospital, ele tem uma origem, de onde é que veio aquilo ali, com recurso não é diferente. Então a gente queria deixar claro, neste momento, essas informações para a sociedade. Tá bem? Acho que eu passo para o Kleber. Só um esclarecimento específico sobre o assunto UTI, que não ficou muito bem definido. A UTI partiu de uma análise de uma portaria do Ministério da Saúde por parte do hospital. Nós, em 24 horas, conseguimos reunir a nossa equipe e entendemos que sim, nós tínhamos a possibilidade e a viabilidade econômica de montar essa estrutura há muito tempo sonhada. Que lamentavelmente a oportunidade foi nesse momento de crise. Né? Mas óbvio que nós vamos trabalhar para que ela se efetive na cidade, mas por 6 meses, e para montar essa estrutura nós precisávamos sim de ter o apoio, né, do nosso gestor municipal na área de saúde, que é o executivo, o prefeito e o secretário Luciano. Nós levamos essa demanda até eles e fomos muito bem acolhidos. Então, o processo pôde seguir a nível de Estado. O Estado deu ok, passou para o Ministério da Saúde e, nesse momento, a gente está aguardando a definição do Ministério da Saúde e do Estado. Tudo que poderia ser feito pelo hospital e pelo município foi realizado. Estamos no aguardo da definição de data de previsão. Existe uma possibilidade até o final do mês, que eu já acho que é um tempo muito longo, mas é o que se tem nesse momento ainda não oficial. Também foi sinalizado por parte do Executivo um complemento de custeio de R$200 mil por 6 meses. Esse custeio a gente está já em negociação de formatação do contrato, mas nós não podemos esperar chegar os equipamentos e chegar o custeio para começar a fazer despesa. Então, nós já equipamos a sala com o que era necessário, troca de piso, pintura, e a parte de tubulação de oxigênio, da nossa usina de oxigênio, o hospital Nossa Senhora Aparecida tem a usina própria de oxigênio. Para quem não sabe, estamos esclarecendo isso. Também já começamos a negociação e o fechamento de contratos com os médicos intensivistas, né? Nós não temos na cidade hoje profissionais, né, intensivistas, então nós terceirizamos esse serviço através da nossa empresa parceira, Promed, onde eles vão fornecer um médico intensivista e esses médicos vão ajudar a treinar os nossos médicos locais, né, para fazer a parte do rotineiro, que a gente chama, né, que é aquele médico que vai acompanhar o dia a dia do nosso paciente. 24 horas vai ter um médico intensivista dentro do hospital. Tá? Então isso já está garantido, isso já está definido. Também fechamos uma parceria com uma outra empresa, nossa parceira, a Improve, onde já está sendo montado, estruturado toda a parte, né, de protocolos de atendimento do Covid, especificamente do Covid, onde também vai estar disponibilizado enfermeiros capacitados, né, na área, também tem que ser enfermeiros intensivistas, para treinar e
colaborar no dia a dia com os nossos enfermeiros, que a gente também já está fazendo a parte de contratação. Além disso, né, são fisioterapeutas, psicólogos, outros membros a mais que a gente precisa, né, ter na equipe para poder produzir. Eu acho que faltou um pouco desse esclarecimento. Então, o mais importante, o Thiago me colocou aqui, nós já montamos a estrutura ao lado do PS, nós já montamos a estrutura lá para receber a UTI, nós tivemos que liberar em torno de 35 funcionários para casa. Esses funcionários são por conta da instituição até o momento. A gente não achou alternativa de como fazer diferente disso. Esse custo é da instituição e nós já tivemos que repor, porque nós não podemos deixar a linha de frente, né, sem profissionais. Então, só aí a gente já aumentou o nosso custo em folha de pagamento considerável. E para a UTI a gente já está contratando, já está fazendo mais esse custo, e precisamos, claro, o mais urgente, que o Ministério da Saúde defina a data correta que vai chegar esses equipamentos. Acho que seriam esses esclarecimentos que faltaram, certo? Bom, eu gostaria, antes de passar a palavra aos membros da imprensa aqui, apenas fazer um encerramento aqui de um comentário que nós vemos. Nós temos visto nos últimos anos, assim, de que a internet, as redes sociais, elas estão dando aquela falta de necessidade de comprometimento das pessoas que emitem opinião. Então, nós estamos vivendo na era da opinião, onde qualquer pessoa se acha no direito de dar opinião sobre qualquer assunto, independente de saber se aquele assunto é real ou não. Mas, no nosso hospital aqui, nós não podemos de maneira alguma trabalhar assim. Nós trabalhamos com vidas, nós trabalhamos com saúde, tá? Então, nós temos a necessidade de usar informações técnicas e científicas em tudo aquilo que nós fazemos aqui no hospital. Tá? Então, se determinada ação é feita ou deixada de ser feita, não é por uma opinião de um gestor, não é pela opinião de um médico, não é pela opinião de um profissional qualquer. Não, é embasada em informações técnicas e científicas de que aquilo ali pode ou não pode ser feito. Tá? Então, eu gostaria de passar as perguntas. Eu vou passar o microfone para quem quiser fazer as perguntas, para que o pessoal também da live consiga ouvir a pergunta ao mesmo tempo. Vai até ali. Assim, tem o microfone ali. Edio Bensky, da reportagem do Águas Juarez. A previsão de quando começará a construção das UTIs e leitos adultos no Hospital Nossa Senhora Aparecida? Edio, o hospital ele já tem uma estrutura que está sendo adaptada, que já era previsto há 20 anos, há mais de 20 anos no hospital, uma UTI. A UTI já é um sonho muito antigo e uma necessidade, né, real da nossa região. Então, nós temos uma unidade que está muito próxima do que uma UTI necessita e nós estamos apenas adaptando ela, basicamente, ou seja, hoje a estrutura ela está pronta, né? A gente está colocando um piso para não ter risco e facilitar a higienização, era uma necessidade bem emergente que nós estávamos, né, postergando sempre. Pintura com a nossa equipe interna e sim a instalação da rede de oxigênio. Esse é o investimento real que a gente está fazendo para o atendimento de uma UTI, né, hoje da parte do hospital. O restante é equipamentos que vão vir, mas nós não estamos construindo uma área nova. Não há hoje essa necessidade. Eu apenas gostaria de complementar a tua pergunta. Na verdade, é mais ou menos assim que nem dá um trator. O governo deu um trator para se fazer uma lavoura. Apenas isso. Tá? O operador do trator, o insumo para aquele trator, toda a necessidade para que
aquele trator opere está sendo por conta do hospital. Nós não temos dinheiro e já estamos gastando por conta da UTI. Atualmente, há alguma pessoa internada no hospital com suspeita de coronavírus? Se houver, quantas? Atualmente a gente tem, pelo menos até eu chegar na entrevista aqui, a gente tem um paciente internado suspeito, tá, que já coletou, e o total de atendidos, de internados por suspeita, foram 16, tá, sendo que até agora só um confirmou, né, que é aquela paciente que é de Cerro Grande. Então, revisando, tivemos 16 pacientes internados, tá, um confirmou e atualmente nós temos um paciente internado aqui. Bom dia, Leno Raza, Rádio Acústica. No dia 23 de março, o vereador Paulinho Bicicletas, presidente da Câmara de Vereadores, sinalizou com um recurso, com verbas R$4.300.000, se eu não estou enganado, mediante a apresentação de um plano de trabalho. Esse plano já foi apresentado e como está essa negociação? Já chegou algum recurso aqui para o hospital? Lena, muito importante. Apesar de toda a aproximação e as tentativas, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo Municipal, ainda não se concretizou. Na conta do hospital não entrou nenhum recurso. Tá? Acho que as perguntas, os planos foram apresentados, né, em conjunto, o hospital e a UPA, nós apresentamos um plano conjunto, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Estamos no aguardo dos trâmites normais da burocracia, mas no momento não. E agora para o doutor Tiago. Há projeções aqui no Brasil de que pode haver até mais de 250 mil casos não notificados de coronavírus. Também levando em conta que muitas pessoas são assintomáticas. Há um medo para vocês de que esse vírus já esteja circulando pela nossa cidade e que possa haver uma explosão de casos de uma hora para outra? Na realidade, a gente, alguns serviços de saúde, algumas pesquisas apontam que para cada caso confirmado a gente teria 15 não confirmados. Né? Então, assim, o que eu posso dizer é que hoje a gente não tem evidência da circulação do vírus aqui, porque a gente não teve um caso de contágio de pessoa aqui. Né? Então, assim, poder pode, né? O período de incubação geralmente é de 14 dias, está se alastrando muito, então eu acredito que não. Acredito que a gente não tem esse vírus circulante aqui. Se tem, ele está conseguindo ser barrado pela questão do isolamento, né? E realmente o maior receio que a gente tem é justamente a gente ter esse número grande de pacientes infectados, de pacientes doentes. Por exemplo, o paciente que não é notificado, certamente, ou a grande maioria deles, são quadros leves. O paciente que, se ele não teve sintomas, se ele não desenvolveu uma forma grave e não procurou serviço de saúde, né, e acabou não sendo atendido, não sendo notificado, né, são os casos leves. Esses não nos preocupam, são os casos graves. Né? Então, assim, eu acredito que a gente não tem realmente a circulação maciça, pelo menos, do vírus na comunidade. É esperado que isso ocorra em algum momento, né? E justamente as estratégias que a gente tem até então são de ganhar tempo para estruturar os serviços, né? Então a gente está correndo contra o tempo, né? A gente, nesse plano de contingenciamento, a gente passar do nível verde para o nível amarelo sem ter a retaguarda da unidade de terapia intensiva é uma coisa que assusta bastante, né? E a gente sabe que isso, conversando com outros cenários, com outros colegas, com outras situações, a gente vê casos assim que em 3, 4 dias a situação se torna caótica, né? A Geva, um caso assim, locais onde, por exemplo, a disseminação começa dentro do hospital, dentro da estrutura de saúde, são cenários assim terríveis de administrar, porque a gente já começa tendo adoecimento de profissional, a gente já começa tendo adoecimento de paciente. Se o paciente está no hospital e ele pegou o coronavírus dentro do hospital, ele é um paciente que, se ele está no hospital, ele já tem um problema de saúde. Ele está debilitado, ele é um paciente que vai desenvolver uma forma mais grave. Então, assim, o cenário verde para amarelo ele pode mudar a qualquer momento. Então, a gente tem realmente esse receio. Mas a gente, como eu disse ali na apresentação, a gente não tem uma evidência concreta de que a gente tenha um vírus circulando na comunidade, porque a gente não teve um caso local aqui, confirmado. Bom dia, Renata Miso, de Camaquã. Levando em consideração, né, a situação financeira, não só do hospital, mas também, né, da comunidade como um todo, né, acredito que também do mundo como um todo, está tendo
algumas medidas que vocês estão preparando para ter recursos, né, angariar fundos para se manter, para ter, né, essa questão das contratações também que vocês comentaram, né, até o colega falou ali da questão da Câmara, né, desses 4 milhões, que inclusive o presidente da Câmara confirmou, né, que teria esse repasse. Então, está tendo alguma estratégia para essa questão dos fundos? Bom, especificamente sobre o recurso da Câmara, que a gente sabe que está sendo negociado, é 1.600.000. Esse é o recurso específico que está junto ao Executivo e ao Legislativo para ser, né, ou repassado para o hospital ou junto ao Executivo, parte desse recurso é utilizado também na UFA. Essa é a informação oficial, 1.600.000. Fora isso, foi disponibilizado pela Câmara de Vereadores R$180 mil acho que na última sessão, coisa parecida, que já foi repassada a informação para o Executivo e também já está sendo aguardado os trâmites normais. A burocracia realmente impede muito, mas ainda não chegou esse recurso até a instituição. Conforme a gente falou antes, sim, o nosso planejamento já vinha sendo realizado em termos de redução de custos. Nós já estávamos reduzindo toda a parte técnica na área administrativa do hospital. A gente conseguiu fazer uma redução de quadro bastante interessante, onde a gente colocou alguns sistemas de informatização mais eficazes, né, que conseguiu diminuir o custo disso aí, e trabalhamos muito forte sempre na área assistencial, para não deixar faltar especificamente ali na assistência do paciente, que é o nosso foco principal dentro da instituição. Então isso realmente foi feito. Dentro da programação, então, Covid, especificamente falando, os recursos que a gente hoje está aguardando são algumas portarias, conforme a diretora Eunice comentou, do Ministério da Saúde e do Estado, que ainda não se concretizaram. Nada efetivamente que tem naquelas portarias nós conseguimos a habilitação por enquanto, não saiu. Tá? Estamos sim da UTI, além da diária que vai ser paga por cada leito utilizado, ainda mais o recurso, né, por comprometimento por parte do prefeito Ivo, em torno de R$200 mil, que a gente entende que ainda é insuficiente. Isso aqui é importante que a gente chame todos os municípios da região. Nós somos referência para 9 municípios e a gente está cobrando basicamente só de Camaquã, e eu acho que os outros municípios também está na hora, tanto do Executivo quanto do Legislativo, de cada região, de cada cidade que utiliza o serviço do hospital. É a hora de união, é a hora de se aproximar, é a hora de vir aqui, perguntar o que precisa, né, o que é necessário. Eu até agora, o único prefeito, além do prefeito Ivo, que eu recebi, né, contato quase que diariamente, foi o prefeito Silvio de Tapos. Né? Fora isso, o hospital, pelo menos eu, não tenho recebido de nenhum outro prefeito da região, né, nenhuma colocação do que é necessário, do que precisa. E eu acho que aí tem realmente, Camaquã é polo, mas nós precisamos que todos se unam nesse momento. Tá? Precisamos sim do recurso da Câmara de Vereadores, é fundamental. Nós já estamos gastando por conta. O Thiago ainda brincou, né? A gente mandou montar ali a estrutura do lado do hospital, a gente fez toda a parte de circulação do oxigênio, a gente está trocando piso, e agora o nosso fornecedor está sabendo que a gente precisa de recursos para pagar eles, né? Então, nós já estamos gastando por conta, e precisamos sim desse suporte financeiro. Né? É impossível, nós estamos aí há mais de 20 dias com relação ao Covid, e financeiramente, até o momento, de recurso novo, né, chegou R$8 mil. Fora isso, ainda o Estado, com todas as dificuldades que todo mundo vem acompanhando já antes da pandemia, já vinha tendo dificuldade de pagar em dia os nossos contratos. Caso que aconteceu agora, esse último mês, que a gente não conseguiu pagar a folha dos funcionários no dia correto. Nós fomos pagar 2 dias depois. Tá? Então, realmente, a situação financeira do hospital, que já não era boa, a tendência dela é piorar. Mas se esses recursos que estão sendo prometidos ou que estão sendo negociados chegarem realmente aqui na ponta, que é aqui que vai estourar quando tiver a necessidade de fazer o atendimento, realmente nós vamos ter dificuldade. Uma pergunta que eu queria fazer para o Thiago é a questão da triagem, né? Que já comentou ali no início, mas as pessoas ainda têm muita dúvida de como que está funcionando isso. Porque tem a estrutura montada ali para o
lado para os casos, né? E tem a parte ali do PS. Quando a pessoa chega aqui no pronto-socorro, ela vai direto aonde? Assim, a gente ainda está trabalhando, está elaborando algum material de formação, banner, faixa, né? A gente está estudando como é que vai ficar melhor. Idealmente até alguém para ativamente fazer uma triagem, direcionar, né? Tudo implica em custo, a gente está tentando fazer a estrutura mais barata possível, né? Mas basicamente assim, aquelas orientações de não procurar o pronto-socorro, não procurar o hospital, nos casos leves, elas permanecem, né? Assim, a gente continua orientando que o pessoal que não tem uma disfunção respiratória, que não está com falta de ar, que não está com dificuldade para respirar, que não está com uma febre sustentada, que não tem um sintoma muito grave, venha no hospital, isso a gente continua. Mas o paciente que vier no hospital e ele tiver algum sintoma respiratório, tosse, espirro, coriza, né, teve febre e está com dificuldade para respirar, enfim, algum sintoma respiratório, a gente chama de unidade de triagem respiratória, que direciona os casos respiratórios para ali. Ali, a partir do momento que ele chegar a gente chama de barracão, ou chegar naquela estrutura, ele tem uma recepcionista ali que vai conversar com ela e vai filtrar, aí sim já é uma parte de filtrar o atendimento e vai direcionar ele. Se for um caso que tem possibilidade de Covid, aí a gente trabalha com uma triagem bem básica, né? Então se a pessoa tem um sintoma respiratório, ela vai ser atendida ali, ela vai abrir uma ficha de atendimento ali, ela vai sentar naquela sala de espera ali, provavelmente vai ganhar uma máscara, vai passar pela triagem de enfermagem ali, vai passar em consulta médica ali, né? Se precisar ser medicada, fazer uma nebulização, fazer oxigênio, ou enfim, inclusive fazer algum exame de imagem, ela vai aguardar ali naquela unidade e a gente vai evitar que ela circule por dentro das áreas comuns do hospital, por dentro do pronto-socorro, pelos setores não necessários para o atendimento dela. E daí ela vai ter o destino, vai ter alta para casa, vai precisar internar, ou vai precisar ir no setor de imagem fazer algum exame. Então, se o paciente tem um sintoma respiratório e está buscando o hospital com um sintoma respiratório, ele pode se direcionar naquela unidade de apoio, com a estrutura montada branca ali, onde tem até já tem alguma coisa de cartaz. Se o paciente se machucou, cortou o pé, torceu o pé, quebrou o braço, caiu de moto, não tem nenhum sintoma respiratório, não veio por uma queixa respiratória, o acesso dele vai ser direto ali no pronto-socorro, como se faz de praxe. Paulo Fabiano, da Rádio Camaquense, da Rede Meridional. Continuando com o Thiago, com relação aos sintomas, né, do Covid, sintomas respiratórios, em relação anteriormente da quarentena, da pandemia, que se diz, né, os casos que eram atendidos do hospital e em geral aqui da região, se houve aumento dessa demanda de pessoas com sintomas respiratórios na procura, se tem um levantamento do hospital sobre isso? A gente, na verdade, o que a gente observa, assim, uma diminuição global dos atendimentos, né? Tanto de queixas respiratórias, mas também, até em função da quarentena, do pessoal a gente teve uma diminuição importante do número de acidentes de trânsito, do número de acidentes de trabalho, do número de quedas, do número de fratura, o pessoal das motos, principalmente, que a gente atende muito. Então, assim, a gente teve uma diminuição nesses atendimentos em geral. Continua tendo atendimentos de casos respiratórios que não se enquadram como Covid, ou seja, a pessoa que tem uma asma pode ter uma crise de asma, o paciente que é emfisematoso, as pessoas continuam tendo pneumonia, rinite, sinusite, resfriados, né, quadros brancos, continuam tendo alergia. Então, assim, a gente tem, mas não se evidenciou um aumento, não. Realmente, a gente, até porque, como eu falei ali no cenário que a gente tem hoje, a gente está tendo uma colaboração da população surpreendente, de certa forma. O pessoal não tem abusado do serviço de emergência, o pessoal tem vindo, em sua grande maioria, quando realmente precisa. Não sei se é só educação ou se tem um pouco de medo, isso aí incluído, né? A gente já observou que em alguns casos, assim, as pessoas, por esse certo receio, acabaram deixando de passar um pouco, de vir na emergência, né? Mas, assim, é uma coisa complexa, uma coisa muito dinâmica, mas a gente não observa um aumento do número de casos de infecção respiratória em geral, não. A gente sempre tem isso sazonal, né, aqui no hospital,
os piores meses em termos de doença respiratória é o inverno, coincide com o inverno, né? Principalmente agosto, julho, agosto ali, é o mês que a gente tem. Geralmente é quando a gente tem situações atípicas que nós podemos enfrentar, por exemplo, dificuldade de obter leito de internação, do paciente ter que ficar uma noite no pronto-socorro porque não tem leito para internar. Então, assim, esse fato tem nos ajudado a trabalhar com um certo conforto para montar as estruturas de atendimento. E com relação ao possível funcionamento da UTI aqui no hospital, né, que é tão esperado pela região, como o hospital atende a mais de 9 municípios, somente Camaquã fez a sinalização desses R$200 mil, né, como você passou, e também com uma sinalização do prefeito Silvio de Tapes. Nenhum outro município procurou tanto a diretoria do hospital ou a diretoria procurou os municípios para um aporte financeiro para manter essa tão esperada UTI, né, que vai ter um custo elevado para o hospital mantê-la. E com relação ao aporte financeiro do ano passado, tão baixo dos recursos investidos pelas prefeituras, né, já que o hospital é referência para mais de 9 municípios, somente com R$15 mil. De fato, nós temos que deixar bem definido aqui antes da pandemia, tá? Vamos falar, a responsabilidade de cada ente, né? O SUS é dividido em três entes que respondem cada um por a sua parte. Começando pelo município, o município é responsável pela sua atendimento básico, que são ali os postos de saúde, né, as UBS, né, a UPA, que é a Prefeitura de Camaquã abriu. Cada município tem a sua estrutura para atender aquela situação básica. Depois disso vem o Estado, então, onde ele contratualizou com o hospital. 80% do nosso atendimento hoje basicamente é SUS, né, onde o Estado complementa, então, toda a parte de urgência e emergência, que isso o Estado assumiu. E depois vem o ente federal, né, que é o Ministério da Saúde, que é onde eu comentei ali, que é o atendimento aquele que realmente interna, que é o SUS, que é o MAC, médio de alta complexidade. É dessa maneira que se comporta isso. Fora isso, o hospital pode terceirizar alguns serviços, tipo laboratório, lavanderia, que alguns municípios a gente tem. A parte que cabe a negociação de participação, então, nesse episódio da pandemia, que realmente assusta muito, a gente deixou a cargo do prefeito Silvio como presidente do consórcio Centro-Sul, né? E ele está fazendo esse contato com os prefeitos da região. Provavelmente após esse vídeo, essa live, o prefeito vai entrar em contato comigo com certeza. A gente tem conversado seguido sobre isso aí, onde a gente vai ter uma posição mais definida com relação à participação dos outros municípios, tá? Mas é importante essa colocação. Sim, o hospital atende todos os municípios, não interessa qual a cidade, aliás, inclusive quem está circulando na BR, 50 quilômetros para Pelotas, 50 quilômetros em direção a Tapes, Porto Alegre, é responsabilidade aqui, a SAMU vem para cá. Nós atendemos, independente de qual cidade que é essa pessoa, né? Então o hospital sim é referência regional, né? Além dos 9 municípios, para outros municípios também que circulam bastante aqui na nossa região. Deixar claro, então, que nós vamos fazer semanal uma live mais curta, mais rápida, onde nós vamos colocar aqui as informações concretas do que foi efetivado. Por exemplo, nós temos uma empresa que está sinalizando, né, um aporte de 50 mil em equipamentos e EPIs para o hospital. Ainda não se concretizou, está aqui de Camaquã. Assim que se concretizar, com certeza nós vamos anunciar, se a empresa assim permitir. Algumas empresas não querem que divulgue o nome, e a gente termina colocando, olha, recebemos lá 50 mil em equipamentos, perfeito. Se a empresa quiser que divulgue, a gente vai divulgar. Ao mesmo tempo, a gente também tem acompanhado nas redes sociais, né, algumas pessoas que colocam uma emenda parlamentar de 100 mil, emenda parlamentar de 200 mil, emenda parlamentar. Não chegou no hospital ainda. Nós só vamos efetivar quando entrar na conta. O hospital tem uma conta específica do nosso movimento diário, que são as receitas oriundas da nossa prestação de serviço, é uma conta única,
todo o recurso entra ali e todos os pagamentos relativos a essa prestação de serviço é naquela conta, tá? E tem uma conta específica que nós abrimos para receber, né, esses recursos da pandemia. É também uma conta específica onde nós vamos prestar conta também desses recursos que entraram ali. Ou nós vamos prestar conta de equipamentos ou outras doações que foram feitas ao hospital. Mas é importante que fique claro, tu dizer que tem uma emenda é uma coisa, efetivamente receber é outra. O ano passado nós tivemos aí as emendas recebidas, vocês viram ali que deu uma média de 200 e poucos mil mês, de emendas parlamentares de deputados federais, senadores e as emendas impositivas dos vereadores do ano passado, que foi significativa na redução do nosso déficit anual. Se nós não tivéssemos recebido aqueles 2 milhões e alguma coisa no ano passado, o nosso déficit teria sido muito pior, né? Porque se nós temos um déficit mensal em torno de 400 mil vezes 12, quanto é que está isso aí no ano? Então, realmente, amenizou a nossa situação do ano passado. Para esse ano, a gente tem vários outros, né, também projetos. Por exemplo, nós temos as emendas impositivas dos vereadores, que dá em torno de 360 e poucos mil, se eu não me engano, em torno de 400, que também já está lá o projeto apresentado, está tudo ok, estamos aguardando que se libere esse recurso para o hospital, que vai vir em boa hora. A gente tem várias emendas parlamentares de deputados federais, vocês estão acompanhando todos os dias no Face, alguém tem colocado. Ainda não saiu no Diário Oficial, nada disso aí. No momento que sair lá, nós temos que apresentar o projeto, aonde que vai ser empregado esse recurso, e esse recurso sempre ele vem com uma destinação. Então, por exemplo, aqueles recursos do ano passado, né, tem que ter uma contrapartida. Então, parte desses recursos tem que oferecer em atendimento à comunidade, que nós estávamos fazendo até então. Agora com essa pandemia, o Estado está dando uma segurada também para nós poder fazer isso futuramente, mas nós vamos ter que repor. Então, esse recurso que vem, eu não posso pegar esse recurso de um deputado ou de um vereador que colocou para fazer tal coisa e investir no outro. Eu não posso. Eu tenho que investir exatamente naquele projeto apresentado. Então, o nosso plano de trabalho apresentado nessa verba da Câmara de Vereadores, no exemplo, ele está lá, ele está específico, é para o Covid. Então, todo esse recurso eu posso utilizar em pagamentos de honorários, em pagamentos de funcionários, em compra de equipamentos, em estrutura montada ali do lado do hospital. Tudo isso eu posso fazer com esse recurso, porque foi apresentado dessa maneira. Os outros não, os outros são específicos. Exige a contrapartida, né? Tem que prestar. Bem, pessoal, vamos encerrar essa live, que é a primeira live da história do Hospital Nossa Senhora Aparecida, e torço com todas as minhas forças de que não seja a última. Eu, para encerrar, já que comecei a fazer a fala aqui, eu gostaria de fazer duas mensagens. Uma delas é o último parágrafo que está nessa publicação no Estado de São Paulo, da Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que diz assim, prestem atenção, pessoal que está assistindo: as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos estão há 500 anos a serviço da saúde pública no Brasil, e vamos enfrentar mais essa crise ao lado da população, de portas abertas e lutando por vidas. Tá? Uma coisa que nós vimos desde a incidência dessa pandemia foi o maior sentimento que aflorou na população foi o medo. Só que esse sentimento não nos foi permitido ter aqui no hospital. Nós não temos a permissão de ter medo, tá? Porque se nós tivermos medo, nós não conseguiríamos alcançar aquilo que somos obrigados a alcançar como uma entidade de saúde, tá? E é exatamente nessa fala que eu quero fazer aqui, em encerramento, um agradecimento todo especial da diretoria da Fundação,
do Comitê Gestor do Hospital Nossa Senhora Aparecida a todos os colaboradores do Hospital Nossa Senhora Aparecida. E quando eu falo colaboradores, eu falo todos, desde os prestadores de serviços médicos, os profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, os profissionais todos da retaguarda, sejam eles quais forem. Esses sim, na nossa visão, são os verdadeiros heróis abnegados lutando no campo de batalha. Muito obrigado por todos vocês assistirem essa nossa live. Tenham todos um bom dia.